Eu quero convidar alguém muito especial para estar aqui. Eu disse para ela que para nós era uma honra maravilhosa, porque nossa igreja ama a vida dela e de seu esposo. Ela é uma referência para nós. Ela sempre está conosco nas escolas de profeta. E ela saiu de Londrina hoje, no comecinho da tarde, só para vir aqui nos ministrar, vai fazer um bate-volta. Então, se sinta privilegiado, né? Eu disse para ela, quando eu a conheci, eu falei, pastora, o Brasil precisa ouvir essa mensagem, precisa ouvir isso que a senhora carrega, que é muito lindo. E hoje eu vejo ela brilhando por aí, eu fico muito feliz e me sinto honrada de tê-la aqui conosco. Eu queria chamar a pastora Anne, linda, maravilhosa. Quando ela pegar o microfone, vocês vão entender o que eu estou dizendo, né? E que você realmente possa beber de tudo que ela tem para nos ensinar essa noite. Pastora linda, princesa. Olha que glamourosa, gente. Presta atenção. Linda. Eu vou trazer o púlpito aqui. Vem cá, pastora, primeiro, daí as diáconas vão trazer o púlpito. Gente, que linda, maravilhosa. Tive o privilégio de tomar um café com ela antes dela estar aqui com vocês. Tá, pastora, é uma alegria ter a senhora aqui na nossa casa. É senhora por respeito, né, que a gente tem idade parecida, mas é uma alegria, fica na liberdade do Espírito Santo de ser completamente usada pelo Senhor, viu? Aleluia! Aleluia! Como é bom estar aqui. É leve assim, é? Grávida carregando peso. Aleluia! Uma boa noite a todas vocês. A paz do Senhor Jesus. É uma alegria enorme poder estar com vocês. É uma alegria maior ainda poder compartilhar as coisas lindas que o nosso Deus tem feito. E ainda poder falar para mulheres que eu amo. Que alegria. Como a pastora falou, eu vim de Londrina. Apesar de eu morar em Londrina há 16 anos, eu sou de Manaus, Amazonas, sou amazonense. Mas nós pastoreamos em Londrina, na comunidade Bíblica Logos. Então, eu vou me apresentar bem rapidinho para você me conhecer. Sou casada há 20 anos, vou fazer 21 em março. Tenho 3 filhos, a Sara, de 3 anos, o Davi, de 14 anos, e o Dani, de 16 anos. O Dani é um rapaz desse tamanho, ele tem mais ou menos 1,85 m. Ele cresceu mais, viu, pastora? Depois da última vez que veio aqui, ele está mais comprido, está enorme. Todos envolvidos na igreja. Meu ministério é muito voltado com família, com restauração de casamentos, com restauração de filhos. E em nossa igreja, que é uma igreja que eu amo, a comunidade... Obrigada, hein, querida? Obrigada. A igreja, nós estamos em Londrina pastoreando como comunidade Bíblica Logos há 7 anos, mas fui consagrada pastora há 18 anos, quando eu morava em Maceió com meu marido. E Deus nos conduziu por uma jornada e viemos parar no Paraná. E falo para vocês, eu sou apaixonada pelo Paraná. E eu amo vir a Cordélia, viu, pastora? Eu amo estar aqui com vocês. E tenho 44 anos de idade. Tenho aí uma jornada que eu quero traçar ainda em Deus. Minha vida é para Deus. E muito cedo, e eu falo logo aqui, Deus já está me conduzindo a falar, deve ser para alguém aqui, né? Aos 14 anos, eu ouvi a pregação de um pastor lá em Manaus, que ele dizia assim... Ele era casado, tinha acabado de ter uma filha pequena, um bebê, e ele disse, eu já oro pelo marido da minha filha. Eu achei aquilo tão interessante. Eu tinha 14 anos, e eu comecei a orar assim, Senhor, me dá sabedoria para criar meus filhos. Eu não comecei a orar pelo marido. Eu comecei a orar pelos filhos, porque eu tinha uma convicção em Deus, que servindo a Ele, Ele me daria o marido segundo o seu coração. E assim foi. Com 18 anos, entrei para missões, fui morar no meio do mato, lá na floresta amazônica,
E morando lá, conheci um rapaz chamado Paulo. Mas quando eu fui para missões aos 18, eu conheci ele quando eu tinha 15. Fui fazer um curso missionário, assim, desses de verão. E eu falo de verão, mas em Manaus falar de verão não combina, porque Manaus é verão o ano inteiro. A gente tem estação de chuva e de seca, mas verão são 12 meses. Então, quando eu fui em janeiro fazer um curso de missões, aos 14 para 15 anos, eu conheci um jovenzinho, de 13 para 14. Eu sou 2 anos mais velha que ele. Então, quem foi que gritou aí? E quando eu conheci o Paulo, vou colocar um pouquinho para trás aqui. Quando eu conheci o Paulo, ele era um rapaz apaixonado, adolescente apaixonado por Jesus. Aquilo me chamou a atenção. Mas eu voltei para a missão, na verdade, para ficar definitivo aos 18 anos, e eu já estava noiva de um rapaz, homem de Deus, carinhoso, provedor, sabe, comprometido com a igreja. Uma bênção aquele jovem, uma bênção. Mas sabe, queridas, nem tudo que é uma bênção é para você. Às vezes a bênção é para outra, porque a tua bênção vai ser maior. E você sabe que eu tinha que fazer um curso de missões de 5 meses. E os últimos 2 meses do curso eu tinha que fazer fora do país. Então eu fui para a Venezuela na época. Na época a Venezuela era muito rica, muito próspera. E eu falei para ele que eu iria. E ele disse que se eu fosse, ele iria terminar tudo comigo. Que eu tinha que decidir. E eu estava em missões, ele estava na cidade, longe. E eu fui orar, e orei por 30 dias, aquela oração da mulher desesperada que quer uma resposta em Deus, para que Deus escute ou se incline para fazer somente aquilo que está no coração dela, porque mulher, quando quer, é enjoada. Aí eu fui orar. Deus é Ele, Deus não é Ele, Senhor, o que Tu queres? Aí eu fui na Bíblia, e lá eu no meio do mato, na floresta, orando por 30 dias, e Deus não falava comigo. No 30º dia, que eu estava orando especificamente para saber, Deus, é isso mesmo? Devo ir passar esses 2 meses em missões e perder este homem que eu tanto amo? Mas quando chegou no 30º dia, eu falei, quer saber, Deus, Tu não está falando nada sobre isso? Eu vou parar de falar. Então agora, eu só vou Te adorar. E eu saí pelo mato, orando ali na missão, adorando ao Senhor, bem despreocupado, esquecido esse problema que me atingia emocionalmente. Quando de repente eu ouvi a voz de um homem dentro do mato, olha eu lá, falando assim, você acha que você pode cuidar melhor dele do que eu? Eu parei no meio do mato, orando, às 6 da manhã, e fiquei procurando. Quem está falando comigo? Florescer, né? Devemos passar pelas 4 estações, por todas elas em nossa vida. Essa é uma estação importante para mim. Naquele momento que eu parei para saber se tinha algum homem falando comigo, procurei e não vi ninguém, eu entendi, é o Senhor, lembrei de Samuel. Eu disse, Senhor, eis-me aqui. Pode falar o que o Senhor tem para mim. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? E aí Deus continua falando. E repetiu, você acha que você pode cuidar melhor dele do que eu? Você acha que você fará melhor do que eu se você ficar com ele? Eu não te chamei? Eu disse, sim, Senhor. E eu entendi Deus falando, faz o que eu te chamei para fazer, que era missões. Muitas vezes, nós tomamos o lugar de Deus como mulheres, porque achamos que temos total domínio sobre todas as coisas, e quando a gente assume essa posição, nós nos ferimos e nos magoamos, porque nós queremos controlar e fazer aquilo que Deus quer fazer, e por isso retardamos o processo, as estações de Deus em nossas vidas. E aí,
Fui para a cidade, era longe, e fui conversar com o bendito noivo. E eu disse para ele o que Deus havia falado comigo. Naquele momento eu descobri que ele era um miserável. Porque quando eu falei para ele assim, eu vou para missões, você sabe o que ele fez? Ele tirou a aliança de ouro do meu dedo. Ele levou embora a aliança, ele nem deixou comigo. Eu disse, miserável. Nem para me deixar o ouro. Eu disse, rapaz, o que eu ia passar com ele? E aí eu entendi. Quando eu fui para missões de vez, eu falei, e eu senti, depois de 15, 20 dias, eu disse, Senhor, muito obrigada. Porque eu sei que o melhor de Deus ainda está por vir. E veio, olha, meu marido dá conta do recado. Ele dá conta do recado. Meu marido é o marido. Deus me deu o homem segundo o coração dele. Me apaixonei por um menino que ficava no meio do mato, em missões, cantando e chorando. A primeira vez que eu vi aquilo, eu achei, quem é que está miando dentro do mato? A pessoa falou assim, é o Paulo Silva. Digo, onde está esse menino? Está lá no escuro, no meio do mato, com um violãozinho, com som de lata, e cantando, e chorando. E eu só ouvia de longe, oh, Senhor! Você que não é casada ainda, case com um homem que se esgoela por Deus. Porque ele vai se esgoelar por você. Você que ainda não é casada, que está quase aí na porta, verifique se esse homem é apaixonado por Deus. O tanto que ele disse é apaixonado por você. Porque se for assim, não serve, porque ele tem que ser mais apaixonado por Deus do que é por você. Porque se ele for apaixonado por Deus, ele vai colocar você onde Deus quer que você esteja e no lugar que você merece. Aí você fala assim, mas eu já casei. Essa risada. Eu já casei, pastora. O nosso Deus continua sendo o mesmo Deus de milagre, o mesmo Deus de aliança e o mesmo Deus de promessa, amém? Persevera que vai acontecer. Vou falar para vocês o que eu falo lá na igreja. Faça dar certo. Mas já foi. Faça dar certo. E onde é que eu aprendo isso aí? Vem aqui, ó. Na palavra de Deus. Que tem um manual para todas as coisas e nos ensina a sermos quem devemos ser em Cristo Jesus. O maior dilema dos dias de hoje, eu sou psicóloga clínica, atendo muitos pacientes, já atendi muitos pacientes. Pasmem, a maioria das minhas pacientes, dos meus pacientes são mulheres, 80% são mulheres, e a maioria delas em crise existencial, por não saber quem são e não ter ideia para que nasceram. Deixa eu explicar uma coisa para você que está aqui. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então vamos lá, o que isso quer dizer? Não entendi nada. Que no princípio, antes de tudo acontecer, antes de você existir, antes de haver o que você conhece como terra, a Bíblia fala que no princípio era o Verbo, era a palavra, era a fala. E esse Verbo era o próprio Deus. E esse Verbo também era Jesus, porque Jesus estava com Deus. E a Bíblia segue dizendo que esse Verbo se fez carne, passou a existir, passou a ser Jesus Cristo entre nós. Jesus Cristo em nós.
Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, a Bíblia fala que Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa imagem e semelhança. Deus estava falando com Deus Espírito, Espírito Santo, Deus Filho, o próprio Jesus que se faria carne, muitos anos depois, entre nós. E ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deixa eu falar uma coisa para você, mulher. Vocês estão comigo? O que Satanás quer é que você nunca descubra quem você é. E que você nunca saiba que você já nasceu parecendo com o próprio Deus. Porque se você descobrir, você não vai ter depressão, você não vai ter ansiedade, você não terá síndrome do pânico, você não terá crise de ansiedade, porque você vai dizer para você mesmo: eu pareço com aquele que me criou. E aí sabe o que vai acontecer? Você não vai ter medo de Satanás, mas Satanás vai ter pavor de você. Porque é para isso que você criou. Você foi criada para meter medo no diabo. Você sabia disso? Fala com a mulher que está aí do seu lado. Você foi criada para colocar medo no diabo. Aí você fala assim para a pessoa que está do seu lado: pode tocar o terror na terra. Amém? Agora diga para você mesmo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas Satanás, o inimigo de nossas almas, não quer que você saiba disso. Porque se você descobrir isso, você vai atrapalhar os planos dele. Mas falo para você: a hora que você começar a atrapalhar os planos do diabo, é aquela hora que você vai começar a atrair mais pessoas para você. E a palavra de Deus vai ser mais pregada e mais pessoas conhecerão a verdade que você carrega. Eu sou de uma família de 7 filhos. Eu sou a filha do meio. 3 mais velhos, 3 mais novos. Eu falei isso da outra vez aqui. 7 filhos. E eu deixei bem claro que 3 mais velhos é muito cobrado, 3 mais novos, muito mimado. E do meio é o quê? Do meio é o quê? Do meio não é nada. Não é nada. Porque ele não sabe se precisa ir para lá ou se ele tem que vir para cá. Eu vou falar uma coisa: Deus tem me entregado uma palavra sobre identidade. Porque Deus está cansado de ver mulheres perdidas sem saber quem elas são. E hoje você vai sair daqui sabendo quem você é em Cristo Jesus. Uma das coisas mais terríveis que eu aprendi durante toda a minha vida foi a maldita frase, a maldita, a diabólica, a terrível frase que eu aprendi durante toda a minha vida. E fui educada, estruturada, eu cresci. Eu fui fortalecida para pensar o seguinte, consciente e inconscientemente. E a frase é: o que é que vão pensar de mim? Muitas de vocês, e eu ouso dizer que a maioria de vocês, tem essa frase como estrutura na vida de vocês. Porque vocês ouviram desde pequenininho, do tipo, frases como: menina, não senta assim, o que é que vão pensar de você? Não corta o cabelo, o que vão pensar de você? Não usa o batom vermelho, o que vão pensar de você? Não pinta a unha dessa cor, o que vão pensar de você? Não sorria alto, o que vão pensar de você? Olha como você anda, o que vão pensar de você? Olha essa roupa, o que vão pensar de você? Essa frase, ela acompanha várias coisas, e por isso ela é tão difícil em terapia de ser desestruturada para ser construída algo novo. A maioria dos meus pacientes, tanto homens como mulheres, eles têm problema justamente com essa frase que forma a base da crise da identidade, do tipo: eu vivo com base no pensamento de alguém que eu não sei quem é,
ou eu conheço, mas simplesmente eu penso que ele está pensando alguma coisa a meu respeito. Essa frase dispara o gatilho de ansiedade. Eu não vou perguntar, porque você vai se surpreender se eu perguntar. Quantos aqui já tiveram alguma crise de ansiedade, ou estão passando por algum momento de ansiedade? A maioria de vocês vai levantar a mão. E alguns não vão levantar a mão por vergonha, algumas. Mas se você tem, muitas vezes, sem saber o que é, taquicardia, já foi no médico. O médico falou, não é nada, tira um dia na praia. Aí você fala, bem que eu gostaria. Minha filha é pequena, é muito esperta. Tem 3 anos, porque ela tem uma faculdade já, né? 2 irmãos mais velhos, é uma faculdade. E como ela é esperta, como ela gosta de traçar planos e de preparar as coisas. Quem tem filha menina sabe disso. Gente, como nós mulheres somos espertas desde que nós nascemos. E você sabe de uma coisa que me assusta? Ela fala muito desde pequena. Nós mulheres já nascemos com o faladouro solto, disparado. E por incrível que pareça, ela arma planos. Outro dia, estávamos indo para a igreja, e eu na época da pandemia, alta, né, da pandemia, e eu fui deixar ela com a minha sogra, e no carro ela disse assim, mãe, eu posso pegar seu celular, que eu quero brincar? E aí eu falei assim, não, agora não é horário para isso. E ela disse assim, mas quem é que manda aqui? Meu marido dirigindo, olhou para mim no canto de olho, olhou para ele. E eu disse, papai e mamãe. Ela disse, é. E quem é que manda na casa da vovó? A vovó. E quem é que manda na nossa casa? Papai e mamãe. Beleza. Aí eu fui me certificar, ingênua eu, né? Fui me certificar se ela tinha entendido. Filha, quem manda na casa da vovó é a vovó. Quem manda na nossa casa é papai e mamãe. Ah, tá bom. Aí eu perguntei, quem manda na casa da vovó? A vovó. Quem manda na nossa casa? Ela disse, as crianças. Passaram-se 2 dias. Ela falou assim, mãe, eu queria muito... Olha, a minha tem 3 anos, tá, gente? Ela tem... É de verdade. Já falaram que ela, na verdade, ela é uma criança que... Um adulto que não cresceu. Eu digo, não, ela só tem 3 anos. Eu digo, não é possível. Ela disse assim, estou com saudade, mãe, do hotel. Eu digo, o que vão pensar de mim se essa menina falar por aí que está com saudade de hotel? Vão dizer que essa menina só vive em hotel. Eu disse, que hotel? Aquele da praia. Ah, ela está com saudade da praia, porque nós fomos 2 vezes a Mariscal, 3 vezes a Mariscal, e eu amei aquele lugar, não sei se vocês conhecem, achei lindo, perto de Bombinhas ali. E aí, eu disse, mas filha, você quer fazer o que lá em Mariscal? Eu quero ficar lá. Eu digo, então converse com o papai, porque assuntos de viagem é o papai que organiza. E ela olhou na minha cara e disse assim, você não manda mais aqui? Eu falei assim, mando. Mas o papai que manda mais. Então, sobre viagem, é ele que manda. Como crianças, nós queremos manipular os nossos pais a fazer a nossa vontade. Dependendo de como você é criado, você vai ser potencializado. Preste atenção, mães, e você que quer ter filho. Dependendo de como você cria seus filhos e da forma que você foi criado, você vai ser uma potência, ou você vai ser simplesmente massacrado, e você não vai conseguir mostrar a sua opinião, ou vai ter alguns traumas. Traumas todo mundo vai ter. Mas eles podem ser mais difíceis, mais doloridos, mais, vou colocar assim, mais complicados de serem vencidos. Mas toda criança precisa de limite. E Deus também nos dá limites. Minha mãe nos deu muito limites. Nos deu tanto que eu não sabia nem me vestir. Sem dinheiro para pagar roupa para todo mundo. Sem condição. Eu vejo tantas mulheres bonitas, bem vestidas aqui. Deixa eu falar para você como eu me vestia aos 18 anos.
E não era porque eu estava em festa junina. Eu vestia uma roupa quadriculada em cima e uma de bolinha embaixo. Eu não sabia me vestir. Se for Jesus, atende. Estou brincando, hein? Eu tinha verdadeira dificuldade. Eu não sabia comprar um sutiã para mim quando eu casei. Será que alguém aqui conhece alguém que não está aqui, na verdade, porque essa pessoa não pode estar aqui, que só consegue comprar roupa com a ajuda de alguém? Que para comprar um sapato fica indeciso e é capaz de comprar um sapato que caleja o pé só porque o outro falou que gostou mais do outro sapato e você não pegou o confortável só porque o outro disse que aquele é mais bonito? Você conhece alguém assim? Levanta a mão. Não precisa ser você, só diga que conhece alguém. Pode levantar a mão. Você conhece alguém assim? Eu era assim. A minha dificuldade não era só de me vestir, era de escolher a comida. Você sabe aquela pessoa que sai assim com o namorado, o marido, ou os amigos, e fala assim para você, escolhe aí, o que você quiser, e você fala assim, escolhe você. Que filme a gente vai assistir? Escolhe você. Não, escolhe, amor, escolhe você. Não, o que você quiser. Sabe por que a gente faz isso? Porque nós fomos ensinados que nosso gosto, a nossa vontade, ela não é importante. Só é importante a vontade do outro. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus se importa com aquilo que você pensa e você gosta. Aos 18 por 19 anos, uma amiga da missão falou assim, Anny, deixa eu falar uma coisa com você. Eu digo, fale. Não pode vestir quadriculado com bolinha. Eu falei, por quê? Porque fica feio. A irmã testemunhou aqui agora há pouco, né? Que se achava feia. Irmã, eu não tive esse problema de me achar feia. Mas não era porque eu me achava linda, não. É porque eu não achava nada. Eu não achava nada. Eu me achava água com açúcar. Eu comentei isso com a Evelyn, ela perguntou assim, você sofria bullying? Sofria muito. Me chamavam de perna de caniço de pesca, Olivia Palito, manequim da Gina. Gina é uma marca antiga de palito de dente. Uma marca que tinha uma mulher loura na foto. Você conhece? Eu era manequim da Gina. Palito, de ser tão magra. Eu ia para a educação física da escola, na época, e eu era da uma igreja muito boa, viu? Maravilhosa, amo. Na época era muito cheio de usos e costumes a Assembleia de Deus. E cresci lá. Meu movimento, né, pentecostal, tem uma raiz na Assembleia. E eu ia para a igreja, Jesus amado, cadê o horário? Eu posso seguir? Mulheres, eu posso seguir mais um pouco? E eu tinha essa dificuldade porque era muito tradicional. Então, eu ia para a educação física de saia, jeans. Então, as pessoas ficavam me zombando, me zoando, e eu cresci ouvindo que eu era feia. As pessoas da rua onde eu morava falavam que eu era o patinho feio da família. De verdade, eu não ficava ofendida, porque eu não me achava nem feia nem bonita, eu me achava um nada. Um ninguém. Um zero à esquerda. E isso me levou para uma outra fase que eu contei aqui, na igreja, mas eu acredito que a maioria de vocês não estava. Eu contei sobre isso, porque eu estou sentindo no que eu devo contar sobre isso de novo. Posso contar, né? Casei, missionária, mulher de Deus, li a Bíblia, e de repente me sobreveio, após o segundo filho, uma depressão. Eu fiquei deprimida. E eu não queria mais sair de casa.
E mais do que não sair de casa, acabei desenvolvendo o que chamam de agorafobia. A agorafobia é uma fobia que você não consegue sair de casa. E se você sai, você tem que sair acompanhado com uma pessoa que te dá segurança. No caso, Paulo me dava segurança. Onde eu estou querendo chegar? Vou só começar a falar. Daqui a pouquinho eu vou terminar isso aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A única pessoa interessada de você não saber quem você é, de verdade, eu vou repetir, é Satanás. Ele é a pessoa que está interessada em te deixar com síndrome do pânico, em fazer você permanecer na síndrome do pânico, porque Satanás, ele entra pelas brechas que eu abro, ele entra pelas brechas que você abre, ele só vai entrar na vida de uma pessoa se houver uma lacuna, para ele bagunçar dentro dessa vida e dentro dessa casa. Lembra quando eu falei, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus? A neurociência, juntamente com a física quântica, descobriram que a menor partícula do universo, a menor que o átomo, menor que os prótons, menor que os nêutrons, eles são os neutrinos que compõem esses átomos. A menor partícula do universo é uma partícula vibracional. E uma partícula vibracional, ela vibra ao comando da voz. Precisa haver uma declaração verbal para que essas partículas andem, se juntem e formem matéria. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Está complicado, mas você vai entender o que eu vou explicar agora. Casada, meu marido me amando de todas as formas, eu aprendendo a me vestir ainda, aprendendo a me calçar ainda, aprendendo, porque muitas vezes eu comprei um sapato que fazia calo no meu pé. Não foi só uma vez, foram várias, só porque o meu marido gostou mais do outro sapato do que o que ficou confortável no meu pé. E ele me perguntava, você comprou aquele sapato tão bonito e por que você não usa? E eu dizia, porque faz calo no meu pé. E ele perguntava, mas você não percebeu isso na hora que você comprou? E a minha resposta era, não. Mas era o meu cérebro dizendo, você não pode falar a verdade, porque senão você vai desapontar o outro. Mas o meu desapontamento com o outro não pode ferir aquilo que Deus quer para mim. Quanto mais você vai trabalhar para agradar pessoas, ao invés de agradar aquele que te criou. A subserviência é inimiga do servo. Existe aquele que serve e existe aquele que é subserviente. O servo serve com alegria e monta tudo isso aqui, com gratidão, sabendo por que está servindo, sabendo que tem uma causa, sabendo que tem um propósito, mas ele não permite que isso passe por cima da sua identidade, porque ele sabe quem ele é. O subserviente, a mulher subserviente, vou colocar para vocês aqui, ela só faz aquilo para agradar o outro, e para agradar e deixar o outro feliz, ela é capaz de ficar infeliz, se deprimir, adoecer, ter dor no estômago, enxaqueca, dor na coluna, câncer, só porque ela quer agradar o outro, fazer o outro feliz, porque ela tem medo de que o outro fique triste com ela. Acabou o tempo da subserviência. Deus está levantando um exército de mulheres que servem a Deus com alegria. E são mulheres curadas, amém? Amém? Mas eu preciso declarar de forma correta. Porque se a menor partícula do universo é uma partícula vibracional, que ela começa a se bater, ela começa a se juntar, porque eu dou uma declaração de voz, então eu tenho que declarar o que é verdadeiro ao meu respeito. O que eu declarava sobre mim é que eu não era ninguém. E eu estava fazendo uma declaração
E a declaração estava construindo algo a meu respeito. Jó, no livro de Jó fala, aquilo que eu mais temia, me sobreveio. Aquilo que você tem mais medo, é o que vai vir sobre a tua vida. Aí a mulherada, eu tenho medo de Pix. Pavor de Pix, né? Mas eu estou falando, aquilo que você mais tem medo, é o que vai te acontecer. Tem medo de perder um filho? Repreende esse medo. Passa a viver intensamente. Tem medo de adoecer e morrer? Repreende esse medo. Diga, não aceito isso. Porque eu falo para você e falo para todos os meus pacientes, não importa como você vai morrer, o que importa é como você está vivendo. Não importa como você vai morrer. O que importa no último dia é você vai pensar o que você deixou de fazer, o que você fez de errado, então faz o certo a partir de agora. É uma decisão. É uma decisão, amém? Não vou demorar não, hein? Fala, Deus. Pega ele. Pega lá. Casada. E eu continuava construindo coisas negativas a meu respeito. Satanás entrou pela brecha do que é que vão pensar de mim, porque eu queria agradar todo mundo. A ponto de meu filho de 1 ano e meio me ver chorando no sofá e eu não consegui levantar. E ele passar por mim e falar assim, começar a chorar e dizer, mamãe, eu tô muito triste. Sabe o que eu vi naquela hora? Eu estava ensinando depressão para o meu filho. Porque depressão também é aprendida. Nem todo mundo que tem depressão tem uma causa traumática ou uma perda. Muitos aprendem depressão por causa do convívio com alguém deprimido. O que você está ensinando na sua casa? O que você está ensinando para os seus amigos e amigas? Qual é o seu padrão de comportamento? O que você anda falando e construindo? Passei então por uma fase muito difícil. E certo dia, precisava levar os meus filhos no dentista. Eles já eram um pouco grandinhos. E meu marido tinha feito uma cirurgia no pé, ele não podia levar e nem ir comigo. Eu comecei a tremer das 9 da manhã. Eu fiquei em crise, me tremendo toda. Meu marido deitado, sem poder fazer nada. Ele dizia, o que está acontecendo? Eu não posso sair, eu não consigo sair de casa. Eu começava a chorar, e eu me tremia. E ele pegou, ele falou assim, deita aqui. Eu deitei do lado dele, ele mesmo operado. Ele me abraçou forte. E ele dizia assim, calma, o que está acontecendo? Eu não consigo sair. Eu não consigo. Eu comecei a me encolher como se fosse um feto. E fui me encolhendo. E eu disse, eu não consigo sair. O dentista era 4 quadras da minha casa. Era isso que Satanás estava fazendo comigo, me aprisionando dentro de casa, dentro da minha tristeza. Minha irmã, que morava conosco na época, não sabia de nada, porque eu fazia tudo para ela não perceber. Morou anos com gente. E aí, ele fala assim para mim, não precisa levar no dentista, fica tranquila. Eu fiz assim. Ela bate na porta. Oi, vamos levar as crianças no shopping? Digo, não! E ela insiste, vamos. Ela fica falando. E o Paulo falou assim, vai. Tomei fôlego, levei as crianças para passear, cheguei no shopping tremendo, tentando me controlar, para não perceber nada. Porque é isso que muitas mães fazem, não é? Guardam para si, para ninguém perceber o quanto estamos sofrendo. Não conversam, não procuram ajuda. Fecham a emoção no coração
apodrecem por dentro e acabam desenvolvendo uma doença psicossomática. Mente doente adoece o corpo. Meia hora depois, eu já tinha até esquecido que eu tinha tido uma crise, as crianças pulando na cama elástica. Naquela época, você podia brincar sem máscara, né? Vai voltar em nome de Jesus. Voltei para casa e meu marido perguntou assim, tá tudo bem? Eu digo, sim, estou bem. Dorme, né? Eu digo, fui dormir. Naquela noite eu tive um sonho. E foi um sonho, eu contei, alguns vão lembrar aqui, porque eu sinto que Deus quer fazer isso de novo aqui, quer curar pessoas aqui nesse lugar. Deus quer libertar pessoas nesse lugar. Deus quer libertar mulheres nesse lugar. E de repente, aqui me dá uma cadeira aqui. Me dá uma cadeira. Eu sonhei que eu entrava pela porta do meu apartamento com uma mochila nas costas, e eu nem usava mochila. E entrei direto para o quarto de hóspedes com uma mochila nas costas. Isso é um sonho, tá, gente? Quando eu entro, tinha uma pessoa, um ser, né? Pessoa não, um ser, sentado numa cadeira, mais ou menos como essa, no quarto de hóspedes. Eu olho, não convidei, mas estava lá. Satanás, sentado na cadeira no quarto de hóspedes do meu apartamento. Sentado assim. Eu olhei e eu pensei, eu acho que ele não queria estar aqui. E ele estava assim. E o engraçado é que naquele sonho eu não tive medo dele. Eu não tive nem um pouco de medo daquele ser. De repente ele se levanta. E ele era um troço muito grande, enorme. E ele veio na minha direção. E eu coloquei a minha mochila em cima da cama de hóspedes. Era uma cama de casal, lembro bem. Porque tudo aquilo existia na minha casa, era real. O quarto, mas eu estava sonhando. E ele vem para cima de mim e começa a fazer assim. Eu olhei para ele e fiz assim. Porque eu não conseguia ouvir o que ele estava dizendo. E novamente ele fazia assim. A conversa foi essa. Ele falou um monte de coisa que eu não ouvi, eu fiquei parada aqui e eu não senti absolutamente nada. De repente eu ouvi uma voz, que eu sabia que era a voz de Deus. Vocês estão comigo? E a voz dizia assim, se você estiver em mim e eu estiver em você, ele não pode fazer nada. E se você estiver em mim e eu estiver em você, ele não poderá te tocar. Eu gostei de ouvir aquilo. Só que a voz foi ficando mais forte. Dizia, se você estiver em mim e eu estiver em você, ele não pode fazer nada. Se você estiver em mim e ele estiver em você, ele não poderá te tocar. E aí a voz de Deus me pergunta, você quer ver? Você quer ver? Você quer ver? E eu disse, eu verbalizei, eu falei, eu dei ordem para as menores partículas do universo no meu sonho. E eu disse, eu quero. Satanás pegou minha mochila. E naquele momento eu entendi que estava pesada. Que estava em cima da minha cama. E com toda a força que ele tinha, ele arremessou contra o meu rosto e fez assim. Pá! A mochila bateu aqui e caiu aqui. E naquela hora, eu acordei. E quando eu acordei, meu marido acordou junto e perguntou assim, você sonhou? Eu já achei aquela pergunta tão estranha. E eu disse, sim. E ele disse, você sonhou com quem? E eu disse, com Satanás. Aí ele disse, quê? Eu disse, expliquei para ele o sonho. E ele começou a chorar. E eu falei, por que você está chorando? E ele disse assim, porque quando você foi para o shopping, eu fiquei aqui orando e chorando pela tua vida. E Deus falou assim para mim, ainda essa noite, eu vou curar a tua esposa.
Aleluia! Não há nada impossível para Deus. Deus pode curar você do que for agora. Basta você dizer, eu quero. Eu disse, eu quero no sonho, e nunca mais eu tive problema com depressão e agorafobia, porque Deus me curou em um sonho. Deus pode curar você acordado com esta palavra que Deus está declarando agora sobre a tua vida. Basta você construir no ambiente que Deus separou para você e você dizer, eu quero. No princípio era o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, e o verbo se fez carne entre nós. E quando a gente vai para Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a gente ouve Deus falar, façamos o homem à imagem e semelhança. Você sabe por que Satanás tem tanta raiva de você? Sabe por que Satanás tem tanta raiva de mim? Porque de toda a criação que existe, nós somos as únicas que parecem com Ele, com Deus. Cavalo não parece com Deus, cachorro não parece com Deus, girafa não parece com Deus, gado não parece com Deus, cobra não parece com Deus, formiga não parece com Deus, mas você parece com Deus. Aleluia! Quando Deus fez você no jardim do Éden, naquele momento da criação, olha que louco isso, mulheres, olha que desesperador. Deus vê toda aquela criação e Satanás olhando tudo que Deus está criando. Mas na hora que Deus foi criar o homem, eu tenho certeza absoluta que Satanás deve ter passado assim, ó. O que ele está criando? Que negócio é esse? Parece que tem pé. Parece que tem pernas. Gente, mas esse boneco está parecendo que parece demais com Deus. Parece muito com Deus esse boneco. Gente, como é que pode? E Satanás começou a ver Deus fazendo aquele boneco, aquela estrutura, aqueles olhinhos, aquela boquinha. E quando Deus soprou a sua essência dentro daquele boneco, que fez assim, Deus não soprou oxigênio. Deus soprou o DNA dele dentro de você. Satanás se espanta e fala, ele parece com Deus. O que é isso? De toda a criação, esse ser e essa outra que está do lado dele, parece com Deus. E ele tem um plano. Ele pensa, eu tentei machucar o coração de Deus de todas as formas e não consegui. Mas talvez, se eu tocar na criatura que mais parece com Deus, eu consiga. E Satanás tem tentado destruir a tua vida, porque você parece com ele. Mas hoje, o trabalho dele na tua vida acabou! Acabou! Porque chegou cura e salvação na tua casa. Vou chamar o ministério de louvor para vir aqui na frente. Falei tanta coisa aqui, e eu queria terminar falando uma coisa para vocês. O pessoal do louvor pode cantar aquela segunda música, aquela segunda adoração? Quero falar algo para vocês aqui. Se você se posicionar hoje, se você declarar vida sobre a tua mente hoje, a tua casa e os teus dias a partir de agora serão diferentes. Eu declaro sobre a tua vida a cura. Eu declaro sobre a tua vida a salvação. Eu declaro uma mudança de atitude. Hoje é noite de posicionamento diante daquele que nos criou. Hoje a gente vai ver esse florescer em nossas vidas. Amém? Fica de pé, querida. Vou pedir para você ficar de pé. Fala para a pessoa que está aí do seu lado. Você é imagem e semelhança de Deus. Falou? Agora fala para você. Eu sou a imagem e semelhança do Criador.
você é a melhor coisa que Deus fez. E a gente vai declarar essa daí. Lindo é esse Deus, porque no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Olha aqui, gente. E esse Verbo declarou vida sobre você.